Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço que se propõe a estimular o pensamento crítico para despertar nas pessoas o desejo de participar mais ativamente das mudanças que podem melhorar a vida de cada um e de todos nós. O petróleo é nosso. A célebre frase atribuída a Getúlio Vargas, quando das descobertas de reservas de petróleo na Bahia em 1939, se tornou o lema da campanha nacionalista da época, que defendia a exploração exclusiva de petróleo por empresa estatal brasileira. Do outro lado, estavam os defensores da exploração por empresas privadas, estrangeiras ou nacionais. A polêmica, portanto, é antiga. Até 2010, as reservas de petróleo brasileiras eram licitadas no formato de concessão, que garante às empresas propriedade integral sobre o que é produzido. A partir de então, o país aprovou o regime de partilha para explorar petróleo e gás natural no pré-sal, modelo de negócio determinado no qual a Petrobras é operadora única e sócia em todos os campos com no mínimo 30% de participação. O regime de partilha, além de defender a soberania nacional sobre um recurso natural estratégico, exige conteúdo nacional para exploração, o que garante equipamentos e serviços brasileiros na maior parte das operações. Apesar das evidentes vantagens, recentemente surgiu um movimento no Congresso Nacional para mudar o regime de exploração de gás e petróleo na área do pré-sal. Quem se beneficiaria com essa mudança? Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo. E para essa conversa convidamos João Antônio Moraes, que é diretor de Relações Internacionais e Movimentos Sociais da Federação Única dos Petroleiros, e Guilherme Estrela, geólogo, ex-diretor da área de exploração e produção da Petrobras. Bem-vindos. O que está em jogo no Congresso Nacional sobre a exploração de gás e petróleo na área do pré-sal? Guilherme. Na verdade, se eu pudesse resumir a pergunta, a resposta à sua pergunta, o que está em jogo é a soberania nacional. Né? Porque energia, não é, Moraes? Energia é a base da sustentação da construção de uma sociedade avançada, desenvolvida, né? E não é por outra razão que as grandes economias, os países hegemônicos hoje no mundo, eles têm em suas empresas petrolíferas a sua ferramenta de buscar petróleo. Primeiro, em seus próprios países, no processo que começou no início do século XX, né? Final do século XIX e início do século XX. E depois, no mundo afora, né? Buscando esse insumo que é absolutamente fundamental, como eu disse, para a sustentação das suas próprias segurança e soberanias nacionais, né? Porque a gente não faz nada sem energia. A energia é a base do desenvolvimento de qualquer país. E o Brasil, com a sua potencialidade, né? Com as nossas um país efetivamente diferenciado no concerto das nações, em termos de território, de riquezas naturais, de patrimônio estratégico natural, como dizia o professor Bautista Vidal, com um povo absolutamente diferenciado também em relação ao resto do mundo. O Brasil, com uma expertise grande, né, em termos de petróleo. A Petrobras tem uma grande expertise, né, uma grande experiência exatamente. Em termos de petróleo. E contando esse país com uma empresa nacional, com o controle do Estado brasileiro, que ao longo... Primeiro que foi produto, né, de um movimento popular. Né, a Petrobras criou-se a partir da presença nas ruas, nas cidades desse país, do povo brasileiro. Até porque o mercado até 1953, quer dizer, o território brasileiro estava aberto às grandes empresas estrangeiras e ninguém investia no Brasil. Né? Foi a construção da Petrobras, e a Petrobras tem uma característica muito especial em relação à maioria das outras estatais. Enquanto a maioria das outras estatais resultou da estatização de empresas e da nacionalização de empresas estrangeiras que operavam no Brasil, e por isso, com uma certa forma,
herdaram um pouco da cultura das suas empresas estrangeiras originais. A Petrobras não era. A Petrobras foi... Nasceu... Ô, Guilherme, deixa eu aproveitar o teu gancho, botar o João na conversa, porque você está dizendo o seguinte, a nossa nasce como estatal, agora vira e mexe, tem gente querendo privatizá-la. João, os petroleiros, como é que eles encaram esse momento da Petrobras e a situação do pré-sal? É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que é um momento de muito orgulho, porque o pré-sal é uma dádiva da natureza e que só foi possível chegar a ela graças ao nosso trabalho. Mas a história de luta política da nossa gente, que o nosso diretor Guilherme se referia, aliás, e a quem eu quero saudar nessa noite, é um prazer dividir essa mesa com ele, né? Somos contemporâneos na Petrobras de chegar ao pré-sal, né? Então, uma dádiva ao Brasil hoje, já estamos produzindo 40% do que consumimos vem do pré-sal. E muitos brasileiros não acreditavam. E nem sabem, muitos brasileiros nem sabem disso. Porque a grande imprensa não divulga. Quando o presidente Lula anunciou ao Brasil e ao mundo, alguns diziam, inclusive, que era viagem de um operário que estava na presidência da República. Hoje não, hoje está confirmado. Então nós somos muito felizes do nosso trabalho, da nossa dedicação, ter propiciado ao Brasil essa imensa riqueza. No entanto, ao mesmo tempo, novamente, tal qual na década de 50, quando a maioria do povo brasileiro lutou pela criação da Petrobras, mas alguns, já naquela época, eram contra a Petrobras. E ao longo dos mais de 60 anos de existência da empresa, infelizmente, muitos maus brasileiros não acreditavam na nossa gente. E novamente isso vem à tona, perto de 6 projetos em tramitação no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, propõem rebaixar o modelo de exploração do pré-sal. De uma maneira ou de outra, mudar o modelo de partilha, que foi um modelo que o Brasil adotou após a confirmação do pré-sal e que nos dá a soberania energética que o nosso querido Estrela se referia, mas também propicia ao Brasil utilizar esse imenso recurso do pré-sal para alavancar o desenvolvimento nacional, através, como foi a nossa abertura, do conteúdo local. Os projetos em tramitação lá ameaçam essas duas situações e ameaçam uma terceira, tão importante quanto, que é a destinação social do retorno econômico dessa indústria, através da garantia da aplicação dos royalties em educação, 75%, em saúde, 25% e 50% do fundo social. Os projetos em tramitação no Congresso ameaçam essas 3 situações: a soberania energética, o desenvolvimento nacional e a destinação social do recurso. Então, estamos felizes pelo pré-sal ser o que é. E, ao mesmo tempo, estamos preocupados e na luta para que esses projetos não vão adiante. Para garantir esse patrimônio para a sociedade brasileira. Guilherme, quais são, para quem, como eu, que sou leigo nesse assunto, quais são as principais diferenças entre o modelo que o Brasil já praticava e pratica fora do pré-sal, né, que é o modelo de concessão, para o modelo que foi adotado para o pré-sal, que é o modelo de partilha? Quais são as diferenças fundamentais? E quando a gente está falando que o modelo de partilha está sob ameaça dos projetos no Congresso Nacional, seria voltar ao modelo de concessão também para o pré-sal? Voltar não, adotar o modelo de concessão também para o pré-sal? Existem algumas diferenças bastante graves, né? O modelo de concessão, ele concede a propriedade do petróleo a quem o descobre. Quer dizer, porque a atividade de exploração de exploração de petróleo, ela tem grande risco, um risco geológico, né? Em geral, se fura, é uma estatística mundial, se perfuram 10 poços para você descobrir um campo de petróleo. 10%, portanto. Uns 10%, em média. Muito bem. Quando a Petrobras descobriu o pré-sal, e quero fazer um parênteses, nenhuma empresa até hoje, com a abertura do setor petrolífero às empresas estrangeiras, nenhuma empresa fez uma descoberta de alguma forma significativa. Não estou dizendo que seja pré-sal, não. De alguma forma significativa. Né? Petrobras, no governo Lula, descobriu Espírito Santo, em Sergipe-Alagoas, com excelente descoberta de óleo leve e gás, né? E outras ao longo da margem continental brasileira. Mas a diferença é o seguinte:
Enquanto, como eu disse, no modelo de concessão, pertencia o petróleo, era de propriedade do concessionário que o achasse. Por quê? Porque precisava de alguma coisa que incentivasse a vinda de uma empresa, qualquer que seja ela. Fazer um investimento sob risco, né? Fazer um investimento sobre risco. Descobrimos o pré-sal e quando, no primeiro poço logo que descobrimos, que vimos que embaixo do sal tinha uma rocha até desconhecida, né, do ponto de vista geológico, que continha petróleo, imediatamente testamos o poço e vimos que aquela rocha, a ocorrência daquela rocha se dava numa extensão muito grande. E a Petrobras furou outros poços, nos blocos que ela tinha como concessão. E efetivamente descobrimos petróleo. Então ficou claro que a exploração do pré-sal não oferecia mais riscos exploratórios. Então, essa vantagem do concessionário descobridor ser proprietário do petróleo descoberto já aparecia. Era um fato novo que jogava por terra um modelo de concessão, que é um modelo, aliás, colonizador, né? Porque a propriedade de um bem estratégico, natural, num território de qualquer país, deve pertencer a esse mesmo país. Né? Muito bem. Então, e também, do ponto de vista de benefícios à população brasileira, não tinha, como o Moraes falou, o fundo social como distribuição em lei, determinada em lei, para a educação, para a saúde e para outros setores do desenvolvimento nacional. Né? Então, o governo editou e fez, obteve a aprovação do Congresso do novo marco regulatório, que dá ao governo, dá ao Estado brasileiro a propriedade do petróleo, né? Coloca uma empresa estatal, que se chama Petróleo Pré-Sal, para gerir, participar dos contratos e dos consórcios que se organizam para produzir o pré-sal, e da Petrobras, isso é muito importante, aliás, é foco, não é, Moraes? As pessoas falam, mas de vez em quando mostram um dos principais focos, que é a operação única da Petrobras. Lá a Petrobras tem a participação no mínimo de 30% de operação única. Essa operação única é importante porque, primeiro, tem o conteúdo nacional, que tinha também no modelo de concessão, mas, de qualquer forma, é a empresa do governo que opera, né? E o operador tem esse poder de decisão. O operador decide muita coisa nos consórcios de exploração e produção de petróleo, né? E a Petrobras, ela é a interação, a inserção da Petrobras no meio de desenvolvimento tecnológico brasileiro, no desenvolvimento industrial brasileiro, com empresas brasileiras, com universidades brasileiras, é total. Essa integração é total. O que não tem uma empresa estrangeira. João, se é assim, como o Guilherme está dizendo, por que diabos há projetos no Congresso Nacional que querem dinamitar o modelo de partilha e voltar ao modelo de concessão, por exemplo, ou criar alguma outra alternativa? Por conta de quê? Quais são os argumentos, ou pelo menos os pretextos, para dizer que você abre mão da soberania, abrir mão desse recurso e dar esse recurso como propriedade para quem vier explorar? Sob que argumentos? Como que isso pode ter algum tipo de cabimento? Hoje, o grande argumento utilizado hoje para esses, na nossa visão, maus brasileiros, porque o pré-sal, ele efetivamente tem o poder de criar no Brasil um novo patamar civilizatório. E eu diria, principalmente com essa destinação social. Nós, petroleiros, costumamos dizer que, aliás, nós nos consideramos herdeiros e privilegiados pelo povo brasileiro de nos dar a tarefa de produzir a energia que move o mundo e que move o Brasil. Nós costumamos dizer que o petróleo Embora seja uma matriz suja, né? Suja, poluidora. No entanto, o mundo não pode abrir mão dela, ainda, né? Mas, desculpe interromper, mas segura. Se operado adequadamente por empresa capacitada e com responsabilidade ambiental, é possível produzir com segurança. Segura, porque, por exemplo, né, a energia hidrelétrica é uma energia limpa, mas literalmente está sujeita a chuva de trovoadas. As intempéries. Né? O petróleo não. O petróleo é uma energia dita não limpa, mas segura. E acho que estamos falando aqui em São Paulo, né? Falar em crise hídrica, São Paulo é o centro dela, acho que
É até peculiar. Mas nós costumamos dizer que, e é fato, petróleo não tem segunda safra. Portanto, o que se produz hoje, há que se ter responsabilidade com as futuras gerações. E certamente não tem nenhuma maneira de firmar mais esse compromisso com as futuras gerações do que dar a destinação para a educação desse bem. Aí, para os argumentos de alguns que são contra, que outras empresas poderiam fazê-lo. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A ideia de privatizar. De Quer dizer, olha, privatizar, eles de pagam entregar para a para gente nações aqui estrangeiras. pagam para a gente aqui um aluguel e usam e a gente privatiza, é isso, né? É. Faz uma concessão que não é privatização, mas o petróleo fica privatizado, né? Porque vira propriedade De quem produziu, né? como Embora a região onde está teoricamente é do povo. É. O regime de concessão no Brasil, ele tem uma pérola, que ele diz que mantém o petróleo sob propriedade do povo, do Estado, até a produção. Depois que produziu, pela concessão, o dono é quem produziu. Como o petróleo debaixo da terra não vale nada, você só pode usar depois que tira, a gente fala que é o monopólio da rocha vazia. Quer dizer, o petróleo, o povo é dono enquanto está lá e não serve para nada. Depois que serve para alguma coisa, passa a ser da empresa. Então, de fato, é um modelo muito ruim, um modelo muito antigo, foi adotado lá no início dessa indústria, de lá para cá. Todos os países que se desenvolveram nessa área não adotam concessão. Aliás, é bom que se diga... Espera aí, João, só porque nosso tempo está esgotando, aí você está entrando num assunto que me interessa, acho que interessa o telespectador muito, e a gente vai voltar a ele com mais tempo no segundo bloco, não saia daí.